Boa noite, meus amados, a paz do Senhor. Estamos aqui novamente para trazer mais um aprendizado, mais uma lição que Deus está nos dando aqui através do livro de Neemias, ali na reconstrução dos muros, né? Nós temos falado aqui que esse tema eu dividi ele em 6 partes. Como eu falei, cada parte dessa eu vou trazer aqui sobre o tipo de espírito, o espírito que estava ali atacando de certa forma Neemias para paralisar a reconstrução dos muros. E que esses espíritos ainda atuam no nosso meio, quando a gente dá abertura para isso. Quando nós falamos ali no primeiro vídeo, falamos sobre a respeito do espírito de zombaria. No segundo vídeo nós falamos do espírito de confusão. O terceiro vídeo nós falamos do espírito de intimidação e medo. E o quarto, hoje, nós vamos falar do espírito de engano. Amados irmãos, essa mensagem, cada vez que eu preparo um tópico sobre um certo tipo de espírito, Deus me fala grandemente a respeito de nossas guerras, E Deus tem me trazido, assim, de certa forma, uma reflexão profunda sobre uma coisa que está latente, que está cada vez mais forte no nosso meio, é a necessidade de vivermos um novo tempo. Nós estamos falando hoje que estamos construindo uma nova igreja, um novo tempo, e Deus tem ministrado isso ao meu coração. E a pergunta que fica é: qual é esse novo tempo? A pergunta que vem é: qual é esse novo tempo, amados? E Deus tem ministrado, eu tenho conversado com muitos pastores, eu tenho conversado muito e orado muito com a pastora Rosinha a respeito de qual é a igreja que o Senhor quer nesse novo tempo, qual o tipo de igreja, Porque nós estamos hoje em novo tempo, amados. Há um novo tempo para nós. E Deus tem ministrado em meu coração que se você quiser viver esse novo tempo, as mudanças têm que começar em nós. As mudanças têm que vir de nós e através de nós, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, dos nossos conceitos, de tirarmos do nosso meio os ídolos, os nossos ídolos, tirar o nosso eu, a nossa vontade, os nossos questionamentos. Porque, amados, nós fomos criados, nós viemos de uma cultura a qual tem nos trazido muito prejuízo hoje. Se nós queremos uma nova igreja, nós temos que mudar, amado. Nós temos que nos abrir o nosso coração para o Senhor, para mudanças. Porque eu vejo ainda no nosso meio, porque é muito fácil vermos os defeitos dos nossos irmãos, nós apontarmos o dedo. Eu sempre tenho falado isso aqui, que é muito fácil eu criticar o meu líder, o meu marido, a minha esposa, o meu pastor, enfim. Nós temos que buscar as mudanças em nós primeiros. Muitas vezes nós não queremos mudar. Nós queremos mudar a pessoa que está do nosso lado, criticar, falar que ela é assim, criarmos situações. E nós mesmos não queremos essa mudança. Porque é muito fácil vermos, o cisco, como a palavra diz, no olho do meu irmão, mas olha a trave que está no meu. Amados, se nós queremos uma igreja nova, vivemos um novo tempo, é tempo de mudança. Nós precisamos mudar aqui os nossos conceitos, as nossas atitudes. Volto a dizer que quando nós levantamos em favor da obra, amados, o inimigo se levanta, os espíritos se levantam, e hoje nós vamos falar aqui do espírito de engano que está no nosso meio, assolando as igrejas, assolando dentro dos lares, dentro das empresas, dentro de todo o meio que você vive. O espírito de engano é grande.
Aqui no capítulo 6, no verso 1 e 2, fala sobre essa questão do espírito de engano, que eu quero ler para vocês. Tendo ouvido Sambalate, Tobia, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Aqui, amados, os inimigos conspiraram para intimidar Neemias, um espírito de engano. Esse é um plano maligno. Parecia uma tentativa de aproximação, de aliança, de amizade, de dar uma trégua, mas cujo fim era parar a obra, parar Neemias ali naquela obra. Não existe, amados, uma coisa que nós temos que frisar: não existe trégua nessa guerra. Nós estamos em guerra e não existe trégua. O inimigo não nos dá trégua e nós também não temos que dar trégua ao nosso inimigo. O espírito de engano é a atitude de levar ao extremo uma verdade com o intuito de trazer a rebeldia e paralisar a obra. Amados, isso é muito sério. Veja um exemplo de engano que o inimigo diz no nosso meio, dentro da nossa igreja. Dentro do nosso meio, uma coisa tão comum. Cada crente, o inimigo diz que cada crente, um líder, um diácono ou um pastor, as pessoas recebem isso nos ouvidos, que somos todos iguais. Não temos de nos submeter a ninguém. Olha só, que o pastor, o diácono, todos são iguais e que nós não devemos submeter a ninguém. As pessoas acham, não, eu não tenho que submeter ao pastor, ao diácono, a palavra nenhuma. A palavra não diz isso. Isso é engano do inferno. Realmente, nós somos todos iguais perante o Senhor, porém, toda autoridade é constituída por Deus. O fato de cada crente ser um líder, ser uma pessoa, nós sermos iguais perante Deus, não anula a verdade de que existe uma ordenação de autoridade dentro da igreja. Amados, existe uma autoridade dentro da igreja. E essa autoridade foi levantada pelo Senhor e nós temos que ser submissos a essa autoridade. E hoje há um espírito de engano. E eu quero te dizer, fuja de quem usa até a Bíblia, amados, para embasar a sua rebeldia. Fala que na Bíblia não está escrito isso, de quem que acusa a igreja de estar se tornando, de certa forma, uma empresa ou algo parecido. Aqui tem chefe, tem isso, tem aquilo, porque a igreja está enfatizando demais a figura de autoridade do pastor. Mentira maligna, amados. Não há mover de Deus onde não há ordem e autoridade. Não há mover de Deus onde não há ordem e autoridade. Outro engano, amados, comum é a ideia de que devemos primeiro ser maduros para depois evangelizarmos. Nós temos que aprender. A pessoa está no banco, a pessoa não sai do banco. Eu não estou preparado ainda, eu não posso fazer a obra, eu vou ter que aprender mais. Quando eu aprender, aí sim eu vou evangelizar, vou fazer a obra. Como sempre, amado, achamos que precisamos crescer mais um pouco. Como sempre, eu tenho que aprender mais. Nunca eu estou preparado para viver a minha história, como eu falei no vídeo passado. Nós temos que escrever a nossa história. Você já está pronto. A gente nunca se dispõe para a obra, porque nunca estamos prontos. Olha o espírito de engano. Sempre nós estaremos prontos, porque quem nos capacita é o Senhor. E o nosso alvo do espírito, o alvo, na verdade, do espírito de engano é paralisar a obra, é nos paralisar. Nós temos que ficar atentos, amados, a isso. Se você não estiver atento a isso, o espírito de engano vai sempre bater à sua porta, porque você sempre vai se achar inútil, se achar que não está preparado.
Então, fique atento a esses detalhes, porque é o espírito do engano que está rondando a igreja, o povo. Muitas vezes nós vemos aí os nossos pastores são acusados de colocar muita pressão, né, no povo. As pessoas reclamam que estão sobrecarregadas e a obra, né, é sobrecarregada na obra por causa do engano. Alguns que pensam que ser cristão é ficar tranquilo, indo à igreja no domingo e pronto, ter um espírito de religiosidade. Amados, a igreja é muito mais do que isso. Nós somos mais do que isso. O fato de irmos simplesmente no domingo não nos dá um respaldo de sermos um cristão verdadeiro. O nosso chamado é colocar a mão no arado, é fazermos a obra. Quando nós temos que estar em guerra. Você foi chamado para guerrear. Você foi preparado para o Senhor, para guerrear. Amados, eu fico pensando de como a igreja do Senhor vai subsistir. Se realmente o espírito de engano está entrando dentro das igrejas cada dia mais forte, a cada dia criando situações, as pessoas próprias sendo usadas como ferramentas do diabo para trazer o engano. As pessoas criam dentro da igreja grupos, as pessoas criam aquela mentalidade de manipulação dentro da igreja, de engano das pessoas, para trazer contenda, para trazer ali aquela situação de uma pessoa se levantar contra a outra, de a pessoa começar a acusar a outra com espírito de engano, dizendo que a outra pessoa não é, como se diz, confiável, que o pastor está fazendo isso ou aquilo, lançando setas, amados, todos os lados ali dentro da igreja. Amados, está muito sério dentro da igreja. Às vezes nós deixamos de exercer o nosso papel, o papel de evangelizador, um papel de cristão verdadeiro, de trabalharmos para a obra do Senhor, como ali Neemias, ele observava, enquanto ele estava trabalhando, ele estava observando qual era o espírito que estava odiando, sondando aquelas pessoas, e ele ficava atento. E eu tenho falado, o Espírito Santo de Deus é a nossa bússola, ele é nosso orientador, né? Para algumas pessoas a vida cristã é um eterno piquenique, não querem assumir nenhuma responsabilidade, não querem colocar a mão na massa. Às vezes muita gente quer viver na sombra de outras pessoas, querem viver a história de outras pessoas, e nós precisamos viver a nossa história. Nós temos que deixar, amado, de ouvir esse espírito de engano que tem assolado as igrejas. Amados, aqui nos versos seguintes, 3 e 4 do capítulo 6, o modo de enfrentar essa nova forma de ataque é não se permitir ficar distraído ali na obra que o Senhor tem colocado na sua mão. E Neemias respondeu, e ele diz assim no capítulo 6, no verso 3 e 4, que ele diz assim: enviei-lhes mensageiros a dizer, ele enviou um mensageiro para dar resposta ali a Sambalate: estou fazendo grande obra. Olha só, ele estava fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra. Olha só, amados, ele disse que não poderia descer, não largar a obra, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. 4 vezes o inimigo mandou o recado para Neemias, que ele descesse, que eles tinham um assunto a ser tratado ali. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Neemias sempre deu a mesma resposta, que não iria descer, que não iria deixar a obra do Senhor. Quando vierem, amado, discutir pontos de vista com você, ponto de vista teológico, para nos distrair,
com seus argumentos. Não podemos permitir, amados, ficarmos ouvindo essas coisas. É espírito de engano. Não paremos para discussões, para defesa, debates que não nos levam a lugar nenhum, aquilo que nos afasta da obra do Senhor. Nós temos um alvo, amados, nós temos um alvo, edificação da igreja, é a conquista da nossa geração, é um tempo novo do Senhor. Nós precisamos, amados, orar ao Senhor, pedir discernimento, pedir orientação de Deus, que afaste de nós esse espírito de engano que tem assolado as igrejas, que tem assolado o povo de Deus com palavras mentirosas, com engano, pessoas que estão criando grupos dentro da igreja, pessoas que criam grupo dentro do trabalho, pessoas que se afastam ali da verdade, maridos, esposas que não têm diálogo, não conversam, não tratam as coisas administrativas do lar com harmonia. Cada um resolve as suas coisas da sua maneira. O espírito de engano está entrando dentro dos lares, está assolando. Amado, nós temos que ter essa comunhão, nós temos que ter essa verdade do Senhor enraigada em nós, nós temos que trazer essa verdade do Senhor em nós, como ali em Neemias, aqueles muros só foram construídos porque Neemias não deu ouvidos, ele não desceu, não largou a obra do Senhor, ele se limitou a obedecer ao Espírito de Deus, a obedecer a palavra de Deus. Ele tinha um alvo, ele tinha um foco, era a reconstrução dos muros. E nós temos que ter esse alvo, nós temos que ter isso traçado, amados, como meta nas nossas vidas. Se eu não abandonar, amados, aquilo que está em mim, impregnado, as minhas ações, o meu eu, as minhas vontades, aqueles espíritos de religiosidade, como eu posso querer uma igreja nova se eu trabalho com coisas velhas? Se eu tenho um pensamento de querer algo novo, se eu trago coisas velhas para esse novo tempo? Amados, eu tenho que ter coisas novas, eu tenho que me doar ao Senhor e dizer: Deus, eis-me aqui, muda a minha história, tira de mim aquilo que é como conceito humano que tem atrapalhado a viver esse novo tempo. Isso começa em nós, amados. A igreja do Senhor não começa nas quatro paredes. As quatro paredes se formam ali um local para que nós possamos ter comunhão. Mas nós temos que viver uma igreja e depende de mim e de você. Depende de eu largar os meus hábitos, os meus velhos hábitos e viver coisas novas. Se nós não buscarmos coisas novas, amados, nós não vamos ter um novo tempo. Nós vamos sempre viver do passado. É por isso que eu falo, nós temos que ser protagonistas da nossa história. Nós temos que escrever a nossa história. Nós temos, amados, de colocar o nosso nome ali e olhar e falar: eu faço parte dessa história. Eu quero mais de Deus. Eu quero receber mais do Senhor. Não dê ouvidos, amados, mais a esse espírito que tem assolado as igrejas, tem abatido o povo de Deus, do engano, da mentira. Dentro da igreja, amados, isso é maligno. E o inimigo tem trabalhado dessa forma. E nós temos deixado o inimigo trabalhar, porque isso depende de mim e de você. Se nós gastássemos mais as nossas energias pautada naquilo que o Senhor quer, como obra do Senhor, edificação do templo do Senhor, amados, boa parte das coisas não estaria acontecendo hoje. Eu tenho certeza disso. Não desça como Neemias. Não é tempo de largar, não tirar a mão do arado. Não desça. Mande o recado: eu não vou descer. Eu não vou descer, porque eu tenho uma obra a construir. Eu tenho algo a construir. Eu tenho uma responsabilidade. A responsabilidade não é dos líderes, não são dos pastores. A responsabilidade é minha e sua. E nós temos que aprender isso, amados. Nós temos que mudar. Se nós não mudarmos a nossa postura, nós vamos viver esta igreja sempre uma igreja fadada ao fracasso. Uma igreja a qual eu e você, todos os dias, nós vamos nos queixar e vamos
todos os dias reclamar que está faltando algo, porque Deus só opera quando a obra começa em mim, quando a mudança começa em mim. E eu quero, nesta hora, orar por você, para que você possa estar onde você estiver aí, receber esta oração de conforto e que o espírito do engano afaste de nós, que não venha soprar sobre as nossas vidas, possamos rejeitar esse espírito. Feche seus olhos nessa hora. Seu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer por esta palavra, por esses ensinamentos, por tudo que o Senhor tem, Pai, falado conosco, manifestado sobre a igreja dos últimos tempos, uma igreja nova, uma igreja, Pai, pautada naquilo que o Senhor quer para nós como igreja do Senhor, porque, Pai, se nós não mudarmos, Pai, nós não receberemos o melhor do Senhor. Nós viveremos sempre do nosso passado, sempre das coisas velhas. E nós queremos que coisas novas, Pai. Ensina-nos, Pai. Permite, Pai, cada um possa ali, meu irmão, se permitir ser moldado e mudado pelo Senhor. Trabalhe em cada coração, em cada homem, em cada mulher, em cada lar. Pai, que o Senhor venha suprir as necessidades dos meus irmãos. Hoje nós vemos lares destruídos, pessoas, Pai, muitas vezes deixando o inimigo trabalhar, e nós temos essa autoridade, Pai, de repreender o mal. E nesta hora, Pai, eu decreto sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, que a autoridade do Senhor esteja sobre a sua vida, como homem, como mulher de Deus, para abençoar suas finanças, abençoar para os seus filhos, abençoar a obra que o Senhor colocou nas suas mãos. Através, Pai, deste vídeo, desta oração, eu quero, Pai, decretar sobre a vida dos meus irmãos, sobre esta igreja do Senhor, o Ministério Cristão Gileade, esta igreja, Pai, que nasceu primeiro no seu coração. E eu creio, Pai, que as promessas são grandes, mas nós temos que ter mudanças. Nós temos que deixar sermos mudados a cada dia, que a igreja começa em nós. Obrigado a Deus nesta hora, abençoa os meus irmãos, que eles possam ter uma semana de paz, de alegria, de conforto nos seus corações. Que nós possamos nos achegar mais próximo de Ti, Pai, e sermos, Pai, aperfeiçoados pelo Senhor. Obrigado a Deus. Deus abençoe a cada vida, a cada família nesta hora, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Que o Senhor vos abençoe, que te traga paz ao seu coração, que nós possamos refletir e não deixar o espírito de engano entrar dentro das nossas vidas, dentro da nossa igreja, dentro do nosso lar. Você tem autoridade para isso. O Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém?